Fala galera, tá começando mais um Pod Hype e dessa vez a gente trouxe um cara que tá no hype da cidade de verdade. Porque aqui é o que eu te falei, sempre alguém no hype, rapaziada. E é um prazer receber esse cara aqui, é um prazer demais, porque o cara é um mestre, o cara trata das pessoas, o cara faz que você mude de saúde. Tô dando um monte de spoiler aqui pra tu pegar quem é. Já fica ligado que eu acho que já sabe, né? Mas antes de começar o bate-papo, nós queremos falar pra você que quer fazer um podcast e trazer sua aula com qualidade. Lembra, Estúdio CIK. Aqui é o lugar do novo. Aqui é o lugar da qualidade, da tecnologia. E isso tudo junto é qualidade pro seu trabalho, qualidade para suas imagens. Bora com eles que é sucesso, irmão. Eles estão no hype. E estamos aqui, então, com esse cara amigo, parceiro, cara atleta, cara que faz as pessoas mudarem de ambiente, mudarem de visão, porque quando a gente muda a nossa visão cuidando da gente, meu irmão, tudo flui. Estamos aqui com o Magno Cerqueira. É um prazer, um nutricionista da cidade. O cara tá no hype, todo mundo quer ir nele, irmão. Irmão, Caio, muito obrigado pelo convite. Prazerzaço. Prazer é meu estar aqui, falar um pouquinho sobre o que eu mais gosto de fazer na vida, né? Trabalho em nutrição, então muito obrigado pelo convite, fico feliz demais aí, projeto bacana demais, tá bonito demais o estúdio. Que bom, aqui. a gente fica feliz demais que você aceitou o convite de cara. Falou, hora, vambora. Não tem essa não. No segundo, ontem já teve uma pedrada que foi o Pedro Romualdo da Just in Time, aí já chega outra pedrada, é só hype, filho. É só a galera da alta, né? Tá vendo? É difícil pegar os caras, mas tamo aí, pô. Bom demais, irmão. Obrigado. Que bom. Obrigado. Vambora que o papo vai ser muito bom pra galera. Você acompanha, porque hoje, ó, faz igual ontem. Papelzinho, anota, porque é só papo bom e que vai trazer coisas boas pra gente, pra cidade. Esse é o intuito do Pod Hype. Sim. Trazer coisas boas pra cidade. E aqui a gente vai assim. Antes de começar tudo, eu já vou jogar um problema na tua mão. Já manda bomba. Eu vou falar assim, ó, essa aqui todo mundo tá querendo saber. É o momento que todo mundo faz a primeira pergunta pro nutricionista. Coquinha zero, todos os dias, atrapalha ou não o emagrecimento, o processo, a saúde? Pontos diferentes, né? Emagrecimento e saúde nem sempre estão lado a lado. O fitness e a perda e a parte de saúde, às vezes tá junto, mas nem sempre. Coca zero. Cara, eu falo com a galera, dá pra usar? Dá pra usar. Se a gente pensar diretamente, eu não tenho um prejuízo na minha perda de peso. Emagrecimento. Tô falando de uma bebida 0 calorias. Se eu penso indiretamente, aí eu já tenho um pouco de problema. Consumo excessivo de adoçante, aromatizante, acidulante, estabilizante pode causar um negócio chamado desbiose intestinal, que é o desbalanço de bactéria boa no intestino. Se a gente for avaliar que 80% que a gente come, a gente absorve no intestino. Se o teu intestino não estiver bacana, pode ser que você não tenha os melhores resultados, não diretamente pela perda de peso em questão de caloria, mas por todos esses outros fatores. Então, eu te falaria o seguinte, cara, dá pra usar? Dá. Eu não consigo te garantir também que se você beber 2 copos todo dia durante 30 anos, que isso não vai te trazer um prejuízo, né? Mas, final de semana, vai pra um churrasco. A coquinha zero melhor do que a coca normal. Não, já incomparável. Já dá uma... Incomparável. Você pegar uma coca tradicional, cara, você tá falando aí de uma média de quase 30 gramas de carboidrato, né? 30 gramas de carboidrato é coisa pra já caramba. Sacia, né? Você tomar uma zerinha ali... já resolve o que você precisa, né? Você quer aquele gostinho ali mais adocicado. Tem gente lá em casa esperando essa pergunta, filho. Que é a briga lá em casa. Tu precisa tirar isso. Eu fico falando, tu precisa. Mas às vezes a gente brinca lá em casa, mas eu sei que não atrapalha... Vamos diretamente. Mas eu sigo o Mion. Sim. Pô, a gente viu um processo do Mion há pouco tempo que ele ficou cara é máquina, né? Seco de uma tal maneira. E eu vi uma coisa que, assim, me impactou muito. Foi muito bacana, assim, porque ele falou assim, cara, tô doido pra comer uma manga. Não sei se você viu esse vídeo. Não cheguei a ver, cara. Não viu? Não, cheguei a ver, assim, o processo um pouco dele. pra fazer o filme, né? Que parece que é muito bom, não cheguei a ver não, mas assim, o shape do cara ficou excelente. E ele falou assim, cara, eu tô doido pra comer uma manga, liguei pro meu nutricionista, falei com ele liberou, só que eu até cheguei a pegar a manga. Olhei e não fui. Só que ele falou assim, cara, se minha mente mandar eu comer, ele vai entender que eu posso comer tudo. E eu acho que a coca entra nisso. Tipo assim, se você conseguir tirar uma coisa que te faz falta,
Pô, Fica mais fácil, né? né? Isso aí eu vi num podcast do... Se eu não me engano, o Kaique Pro tava conversando com o Léo Stronda. Não sei se você tá ligado na galera da Maromba. E aí... Pô, Kaique Pro, meu irmão, é a nova promessa agora, né? Assim, a chance dele passar do Ramon grande. é expressiva, é. Ramon é muito bem abençoado pela natureza, mas o Kaique corre atrás pra caramba. E assim, aí o Léo Stronda falou assim, cara, você não quer comer, porra, esse pedacinho era uma parada muito mínima. Eu falei, cara, isso não vai atrapalhar na tua dieta. Aí ele falou, eu sei que não vai atrapalhar na minha dieta. Só que vai atrapalhar aqui. Ah, E aí aqui pode ser o grande problema, porque aí eu abro essa brecha e aí tudo bem, eu abro essa brecha tudo bem. sempre começa assim, né? Irmão, sempre a mesma história. Cara, é negociação, tá ligado? Eu falo com a galera. Se você ficar negociando com você, meu irmão, já era. Eu vou te falar, cara, o negócio que eu falo muito, né? Tô pulando que talvez você até falaria sobre isso. Não, a gente volta. Depois a gente vai. Vambora, pode falar. Que é sobre exercício aeróbico, cardio, né? Como que eu consegui fazer, pelo menos dentro da minha rotina, isso se tornar um hábito? Eu botei como uma situação que eu teria que fazer inegociável, né? Assim, se você perguntar, cara, porra, Magna adora correr, o cara do cardio. Não, nunca fui, bro. Não tem como, né? Puta que eu adorava fazer musculação. Cardio nunca foi, sendo que eu trabalho ali com a galera que é total triatlo, né? Então sempre estimulado pela galera, mas assim, não, isso não dá pra mim, isso não dá pra mim, não dá pra mim. Só que eu entendi que se eu não fizer cardio, irmão, eu não vou ficar seco. Então, o que eu quero? Eu quero ficar seco. Então Se precisa isso do aqui é cardio. o processo pra isso, beleza. Só que eu consigo chegar hoje e te acompanhar? Não, pô, você corre um tempão, você corre bem, você gosta, você acorda 5 da manhã pra fazer isso, é outra parada. Eu não, então assim, o que eu fiz? Cara, eu vou fazer 10 minutos todos os dias. É um processo. Independente. Não tem negociação. Cara, beleza, não vou conseguir fazer 10 hoje, eu vou subir na esteira e vou fazer 2. Porque aquele hábito de acabei de fazer a minha musculação e vou subir na esteira começou a ser construído. Se torna uma rotina. Se tornou hábito. Então eu acabo, vou pra lá. Às vezes eu olho e falo assim, cara, o Rodrigo nem prescreveu o cardio hoje. Tá, vou fazer alguma Vou coisa. fazer um pouquinho. Fazer 2 km. Porque eu comecei assim, vou fazer qualquer coisa, vou fazer 10 minutos, vou fazer 2 km. Andando. Nem tava correndo ainda. E aí agora eu tento pelo menos, quando não conseguir fazer o planejado, fazer pelo menos 3 km. Então isso se tornou um hábito. E eu você começou dificilmente isso. no pouco, né, cara? Às vezes as pessoas falam assim, só porque eu corro 10, eu vou correr com o Vou cara correr 10. contigo. Exatamente, cara. Esse é um erro, né? Mas, Magno, conta pra gente como é que você começou com a nutrição. Vamos voltar ao início de tudo. Vamos voltar ao início 2012 pra por que mais. nutrição? Você sempre pensou, foi um sonho de criança. Como é que... Cara, eu vou te falar que eu fui... Acho talvez bem abençoado quando eu falo com a galera, assim, porque eu vejo até hoje uma galera que não sabe ainda o que vai fazer ou perdido, tá ligado? E assim, começou final de terceiro ano, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Cara, todo mundo seguindo pra engenharia, ia pra essa pegada também com a galera, tava em alta, engenharia, porra, vou estudar com os moleques e tal, meus petróleo, amigos. tudo. Era isso aí, era o hype da parada. Fui fazer um teste vocacional com um psicólogo, fiz lá e assim, cara, ficou muito aberto. Ficou muito, dá pra engenharia, dá pra isso, dá pra aquilo, e não me ajudou em quase nada, né? No final das contas. E aí, pô, esse lance de ser gordinho sempre foi uma parada que na minha infância toda me pegava. E aí eu fui numa nutricionista na época. E, cara, assim, eu achei a consulta péssima. Mas péssima porque eu vi que ela não tava fazendo o trabalho bem feito, tá ligado? Eu falei, cara, essa parada tem que é maneira. Se talvez pegasse pra fazer bem feito... direito. ia ficar legal. E aí eu fiquei com essa parada na cabeça, assim. Tipo, ela me deu uma dieta impressa, damasco, não sei o quê. E assim, um moleque de, 15 anos. Comer damasco? Eu nem sabia o que era. Pode falar a verdade, eu não sabia. Não. Falei, cara, não sei nem que parada é essa, meu irmão. Então, assim, era um negócio totalmente fechado num papel, que escreveu o meu nome, me deu. E aí, assim, aí eu ainda trocava umas ideias com esse psicólogo, fazia um pequeno acompanhamento. Não fazia terapia com sequência, não, mas assim, fazia um acompanhamentozinho de vez em quando. E aí... comentei com ele, eu falei, cara, foi um lugar, foi maneiro e tal, gostei. Ele, porra, cara, então, acho que faz sentido, a gente trocou uma ideia, fechamos no consenso, fui totalmente contra todo mundo, né? Engenharia, da grana, pá, não sei o quê, porra, nutricionista, só estuda com mulher, porra, eu fiquei tudo sabendo diferente. que meu cunhado fotografou sua formatura e foi o único homem da sala, da formatura inteira. Eu entrei com mais um menino, ele não ficou nem um período inteiro, tá ligado? Ele saiu no meio do primeiro período, e aí dei Só sequência da continua. faculdade inteira Maneiro. só com mulher.
Então, assim, fui bem fora do que era o comum, né? Tipo, porra, profissional homem na nutrição. Nutrição não tava em alta, não era uma coisa muito falada. Então, assim, eu falei, cara, essa parada aí, gostei, tá ligado? Paguei pra ver. Cara, eu vou te falar, irmão, não teve um dia sequer que eu pensei assim, cara... Não é pra mim. Não é pra mim, eu não devia ter feito isso, ou tal. Será que se eu fizesse outra coisa eu ia ser mais feliz? Você se apaixonou mesmo, entrou de cabeça e... Porra, eu gosto muito daquilo. Legal, tá ligado? demais. Então, dá pra assim, ver. a galera fala, eu fico feliz, ver, tá ligado? Eu fico feliz quando o pessoal fala que fica nítido na minha cara que eu gosto do que faço. E aí fui nessa pegada, tá ligado? Cara, foi correria, né? Faculdade, eu trabalhava, então fiz só o primeiro período sem trabalhar, eu tinha bolsa de 50%. E aí trabalhei pra ter os outros 50%, então assim, não pagava minha faculdade, e aí ficava lá de 8 a meio-dia, ou um pouco de aula à tarde, voltava às 5, ficava de 5 às 10. Então eu já tô acostumado com esses horários meio noturnos. E aí... Mas foi muito bom, cara, porque eu consegui ficar... Eu ficava na informática trabalhando, então eu tinha mais tempo também pra conseguir me dedicar pra isso. Eu acho que talvez se eu ficasse... você trabalhou na faculdade? Trabalhei na própria faculdade, Legal. por isso que eu tinha essa bolsa. Eu trabalhava na informática, ajudando a galera lá a imprimir os negócios, a formatar uma coisa ou outra que precisava. E acabava que como o volume tinha momentos mais específicos, que eram os horários de intervalo, eu conseguia ter mais tempo também pra me dedicar. E assim, eu Já tava ali, tava sentado, TCC, estudava e tal. Então, assim, aproveitava a oportunidade que eu tinha de tempo pra agregar mais nessa área, entendeu? Então, assim, eu acho que isso tudo ajudou muito, né? Entendi. Uma coisa foi cooperando com a outra. E aí você formou, mestrado... Formei. A parada do mestrado é muito doida, né, cara? Cara é mestre, hein? Cara é mestre, irmão. Não é qualquer coisa, não. Se você me perguntar assim, teu sonho era fazer mestrado, era ser mestre, dar aula? Não. Foi Nunca mais nem por pensei. conhecimento. Cara, eu vou te falar, foi muito louco isso, porque assim, eu fazia o TCC com a Gabi, que era minha professora, porra, um anjo. Só que ela passou pra UERJ como dedicação exclusiva e ela não podia acabar de me acompanhar no TCC. Entendeu? A gente falava sobre vigorexia. Sabe o que é vigorexia? Não. Vigorexia, cara, é uma distorção de imagem corporal. Então é você não se enxergar da forma que você acha que você é. Entendi. Tipo, cara, você tá grande, seco, você fala, cara, preciso ficar maior, tô pequeno, porra, tô gordo. Tem muito, né? Acontece muito isso, né? Só tem. Acho que deve ser o que você mais deve pegar. Então, o cara tá. Ainda mais quando o cara tá grandão e fala, não tô grande, preciso de mais, ainda mais hoje. Não, hoje eu sentei até com uma paciente, aí ela vai com o namorado, que é meu paciente também, gente boa pra caramba. Eu falei, ei, tá satisfeita? Ela, eu falei, lógico que não, né? Eu nunca vou ouvir isso de vocês, velho. Não dá. Aí ele, já ouviu? Eu falei, não, irmão, nunca ouvi. De ninguém. Estou satisfeito a ponto de não precisar mudar nada. O TCC então tá vivo até hoje. Eu vi tipo assim, não, tá bom, mas dá pra dar uma melhoradinha, entendeu? E aí, assim... Gabi teve que, me deixar na mão, né? E aí a Cintia Azar, foi outra mãezona, pegou ali o meu TCC, a gente finalizou. E aí já tinha essa aproximação com imagem corporal. Cara, a Gabi tava na UERJ, ela tinha uns dados sobre imagem corporal que não estavam sendo trabalhados num lance chamado ProSaúde, que é um estudo enorme lá da UERJ. E aí ela precisava produzir também, né? Era importante pra ela. E aí ela me perguntou se eu tava afim. Porque assim, cara, pra entrar no mestrado, pelo menos na época, na UERJ, era um pouco burocrático. Você tinha que ter uma carta do próprio professor de lá falando que ele ia te orientar. Ele te dando, assim, o aval. Tinha que te dar o aval pra você poder... Não era só passar também. Não, tu pode chegar, ser o melhor, não sei o quê. Se ninguém falar que vai te orientar, tá enrolado, já era. Entendi. Entendeu? Porque qual que é o grande lance, cara? E faz sentido, né? Porque quando você tem uma bolsa do governo, você começar uma produção, parar no meio, não faz sentido, não tem como. Então, a garantia é que se o aluno não fizer, o professor vai ter que pegar e fazer. Entendi. E aí você não vai assinar qualquer coisa pra qualquer um, porque senão você vai ter que tá em risco ali também. Né? E aí você vai ter que botar um negócio. Então a Gabi me deu o respaldo, falou, eu confio no Magno, então a Flávia me deu a carta, que era de fato já a professora de lá. A gente tinha os dados, ela perguntou, tá afim? Eu falei, cara, nunca tinha pensado nisso não, mas igual você me falou, tá afim? Bom, não nego. Vambora. Eu não nego, muito difícil. Eu vou te falar, eu só vou negar se realmente, assim, não couber nada na minha rotina
ou ficaria impossível de ter horário. Do contrário, irmão, vambora, vamos meter a O cara. podcast tá aí assim, né? E aí, Chegamos qual aqui pra horário? isso. Irmão, eu consigo tal Vambora. hora. Se tu falar que vamos, Vambora. vamos. De madrugada é isso. Tá bom demais. Entendeu? Bom demais. E aí fui pra lá, a gente trabalhou com imagem corporal também, e era percepção e percepção e distorção de imagem corporal. E aí, cara, isso é muito doido, né? Porque assim, resumidamente, como foi o negócio, né? Assim, tinha silhuetas, desenhos de bonequinhos, eles eram feitos baseados em um IMC. IMC, peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, 18,5, 20,5, 22, assim, uma média. E aumentando, e o bonequinho ia ficando mais gordinho. E aí era dado pra pessoa, pedido pra ela escolher qual que ela achava que ela era e qual que ela gostaria de ser. E depois era feito o IMC da pessoa pra ver qual que de fato, aonde que ela tava, né? Cara, e assim, 90% da galera gostaria de ser exatamente como é, mas não se via daquela forma. Basicamente isso. Dava tudo errado. A pessoa nunca batia o tipo certo. assim, Ela nunca falava, eu tô certo aqui. Cara, e isso aí é uma parada muito louca, porque quando você me pergunta assim, cara, como que você... Conversando com os pacientes mais obesos que eu tenho. Porra, mas por que chegou nesse nível? Porra, né? Por que você chegou a 150 quilos, né? Por que você não tentou procurar? Não me via assim. A galera não se via assim, velho. Exatamente. E aí você fala assim, mas quando que você viu? Normalmente ela vai te falar assim, tirei uma foto, olhei a foto e falei, não é possível que eu tô desse tamanho, tô. Aí as pessoas, tá. E aí ela... E às vezes gera até um conflito, né, cara? Tipo assim, às vezes a pessoa que tá amigo, irmão, fala, pô, você tá assim, a pessoa, pô, você tá maluco, né? Cria um conflito ali familiar por conta disso. As pessoas às vezes tentando ajudar, né? Porque assim, a pessoa não enxerga isso. No espelho a gente consegue se distorcer de uma forma melhor, né? A gente consegue se enxergar do jeito que quer. Na foto não, cara. A foto é um registro ali fechado, sabe? É um recorte daquele momento. Verdade. E aí normalmente é difícil, entendeu? Então você vai ver, a maioria sim. E aí quando a gente puxa até pra quem tá bem. Você fala assim, cara, tirei uma foto um dia, achei que eu tava mais ou menos. Depois que eu piorei, que eu olhei, eu falei, caraca, eu tava benzaço. Falei, mas quando eu falei que você tava benzaço, você achou que não. Você achou que não. Você achou porque que você também se distorcia, entendeu? não é só pra quem tá acima do peso, não, né? é pra todo mundo. Todo mundo. Pra todo mundo. Visto que no lance do mestrado... Cara, que maneiro. Não era e só... aí, o seu intuito não era dar aula e você só consumiu aí, aprendizado. Assim, cara, aí ela falou, vamos, não sei o que é não, mas vamos. Aí comecei a fazer e tal. E aí exposição, né? Tem que ficar falando, meu irmão. Porra, sala com um monte de gente e tal. Mestrado totalmente sim, né? Cara, eu vou te falar, isso aí foi muito desafiador, mas muito produtivo, sabe? Eu acredito que você é um rei do marketing do seu Instagram, é totalmente ativo. Quem não segue o Magno, segue lá. Segue lá, fala arroba aí pra galera. Nutrimagno Cerqueira, não tem erro não. Segue ele, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, pô, não tenho dinheiro pra ir no Nutri. Pô, irmão, entra no... Irmão, quando você vai falar que não tem dinheiro, você vai seguir ele... Te dou 2 meses pra tu tá marcando a consulta com ele, porque... pelo menos vai ganhar muito conteúdo ali. E vai ganhar conteúdo, porque é isso que eu tô falando. Você traz isso pro seu Instagram. Sim. A gente vai chegar nesse ponto mais pra frente e vai... Eu assim, tento sempre dar uma ajuda ali, né? Eu acho que o TCC deve ter te ajudado nesse caminho de ficar falando pras câmeras hoje. O TCC e o TCC mestrado, não, o mestrado, né? Mestrado. O TCC também te prova um pouco, né? Mas isso aí todo mundo faz, né? Não tem que fazer, não tem jeito. O mestrado é bem desafiador. Assim, cara, se sentar ali numa instituição pública, um monte de gente avaliando, um monte de gente que sabe muito e que tá já mais avançado que você, porque tá no final. Às vezes, as reuniões eram assim, meu irmão, a galera toda. Todo mundo. O cara começou hoje, o cara que tá no último dia. E aí você fala assim, caraca, tem uma pressão. É aquele negócio, tipo, eu sei que eu tô falando, o meu assunto tá dominado, mas né, é teste. Então, assim, a exposição frequente e tal, isso vai te trazendo pra um ambiente mais tranquilo. E você terminou esse processo quando? Cara, eu terminei a faculdade final de 2015. Já começou? Já entrei, tipo assim, cara, isso aí que é muita loucura, né? Acabei a faculdade, cara, eu devo ter entrado no mestrado, sei lá, em março. Tipo, eu não tive férias. Acabei de atender... Você nem chegou, então, a trabalhar, começar Bom, eu formei, eu pedi pra colar grau, ter a declaração de colação de grau antes da galera, pra eu já pegar o meu CRN pra no outro dia eu estar trabalhando. Então eu já tava trabalhando logo em seguida. A galera nem tinha CRN, eu já tava atendendo. Pode crer. E aí já comecei a atender, final do ano mesmo.
E aí apareceu a oportunidade e eu não deixei de atender, não. Eu fazia o mestrado e atendia. Maneiro. E a gente, assim, a gente vê esse, né, o começo. Como é que você pode diferenciar a sua estrutura assim que você saiu, você começou a trabalhar e sua estrutura hoje? Que a gente sabe que tem uma estrutura legal, né, de tudo que a gente já tá falando sobre postagem, sobre acompanhamento. Como você enxerga? A experiência te traz muita coisa, né? Assim, o fato de você... você conseguir trazer um conforto pro paciente é muito bom, né? Eu prezo muito por o cara estar numa sala, ou que o ar-condicionado esteja funcionando, que ele não esteja morrendo de calor, que ele consiga prestar atenção no que eu tô falando numa boa, que tem um cafezinho pra ele tomar enquanto a gente troca uma ideia. Então, assim, ofertar isso pro paciente já é muito bom. Agora, quando a gente fala sobre a parte prática, né, cara, assim, você começa a ter um feeling melhor, né? É difícil você trabalhar com um negócio que não depende muito de você, né? Nutrição então, assim, 10% do Nutri, se bobear menos. Cara, eu falo com a galera. Se dependesse só de mim, você já tava magra daqui a 60 dias, com certeza. Eu falo com a galera. Se você fizer só o que eu te pedi e não melhorar, cara, pode rasgar todos os diplomas que estão aqui, velho. É o meu, garanto. É muito difícil, assim... Faz sentido. Não quer dizer que eu não erre. Não, eu erro também. Mas não quer dizer que, assim, que eu não consigo te dar resultado mesmo assim. Às vezes, quando a gente fala de corpo humano, é muito complexo eu te dar certeza de qualquer coisa, né? Muita coisa influencia. Mas se eu calculei pra tu perder 5 quilos, tu ganhou 2, eu não errei tanto. Tem algum... Eu posso ter errado na distribuição, eu posso não ter feito a melhor estratégia pra você conseguir ter uma adesão maior. Esse é o grande ponto. Eu acho que hoje, assim, o grande lance não é montar a dieta, é conseguir organizar de uma forma que os teus comportamentos... A rotina do cara fazendo com que ele siga o que tu pediu, né? Sim. O meu grande ponto hoje é ter adesão. Aí você fala assim, Magno é conhecido pelo cara que enche a pessoa de comida. Sim. Isso aí é uma estratégia. Por que eu te encho de comida? Porque normalmente eu pego uma galera que come pouco e belisca muito. Ele tem a falsa sensação de mas que não sabe que come. Justamente. Ele consome muita caloria em pouco volume. Então ele sempre acha que ele come pouco. Só que no final a soma calórica tá muito grande. E eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de trabalhar com alimento de baixa densidade calórica. Então, eu boto muito volume pro cara com pouca caloria. Quando eu boto muito volume, ele tende a beliscar menos, porque ele tá muito saciado. Cara, já teve paciente de eu falar assim, eu quero que você se sinta a cada refeição como se você tivesse saído da churrascaria. Pesado. Eu falo assim, nossa, eu não aguento mais ver comida. Por quê? Porque eu tenho certeza que você não vai beliscar quando você faz isso. Entendeu? E às vezes as pessoas têm esse pensamento, tô comendo muito, eu vou engordar, tô comendo... E às vezes você consegue emagrecer seguindo isso tudo, né? Às vezes não, meu. Toda vez. Pelo menos quando eu monto, eu te dou certeza que sim, tá ligado? Cara, eu recebo quase toda semana isso. O bom disso é que fica confortável, né, cara? Tipo assim, a pessoa que é mais gordinha, pô, tá comendo bem, não sente falta, não passa fome e tá conseguindo emagrecer. Então, tipo assim, você junta tudo... Não, é muito louco. Ela fica assim, cara... Eu bate e o cara que quer crescer, irmão, ele quer comer. Cara, o cara que quer pra crescer é mais difícil, né? Eu não tenho tantos pacientes que precisam comer tanto. Mas assim, cara, quando você pega um paciente... Eu tenho o Rodrigão lá, que é a personal Lucatelli lá, que é meu parceiro. Irmão, o cara tem 109 quilos. Porra, 6% de gordura. Monstro. Um monstro. E assim, quando você vai ver uma dieta do cara, é por 7, 8 mil calorias. Irmão, isso aí de comida limpa... Pô, você tá maluco, é muita comida. É igual aqueles vídeos que os caras comendo no boom, né? Pois é, velho. É tipo assim, 8 ovos e 400 gramas de arroz. Caraca, então, você consegue fazer ficar mais confortável dentro de umas coisas ou outras, mas é uma disciplina. Eu vou te falar que comer mais é mais difícil que comer menos. Você vai ver, se você pegar uma galera que come muito, você vai falar... Cara, e aí? Aí ele vai falar, meu irmão, é muito melhor passar fome. Porque você tem que comer forçado, né, cara? Se você quer chegar nesse objetivo, você tem que comer forçado. Não tem jeito. Querendo, assim, sim, né? Forçado. É forçado porque não é como é que você vai comer meio quilo de arroz? Meio de arroz, né? De arroz só. Meio de arroz. Aí falta carne, falta legume, falta... E aí você vai comer isso, daqui a 2 horas você vai comer de novo, daqui a 2 horas você vai comer de novo, e daqui a 2 de novo. Então, assim, esse é o ponto. Se você pegasse uma refeição, tava bom, pô. Mas isso foi legal porque, assim, quando a gente fez a consulta, a gente foi lá, eu fui nesse intuito. Eu sou aquele cara chato, né? Tu sabe. Eu virei pro Magno e falei assim, irmão, não como nenhum legume, não como nenhum verde. Ele, pô, tu não é mais criança, né, irmão? Me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar, né? pô. Mas assim, e eu comia muito no almoço,
Só ia comer 8 horas e foi o que a refeição gente, grandona, né? que a Suave. gente fez. E Não, foi muito ajustado. bom porque, assim, eu comecei a comer bastante, comecei a ficar sem fome e tinha que comer. Aham. Pô, acabei de treinar, tem que comer 2 pães. E aí você vai organizando, né? E Aí fica depois gostoso. você Depois que você acostuma, entra na rotina, fala assim, velho. daqui a pouco tá chegando a hora de comer um pãozinho Quando com você tá com a frango. rotina organizada, você vai sentir fome na hora certa já. Você vai falar, não preciso nem olhar no relógio que eu já sei que tá na hora de comer. Ah, maneiro. Você cria a rotina, né? E assim, cara, é fundamental pra ter bons resultados é ter rotina. De vida, de alimentação, de exercício. Não tem jeito, cara. Galera, às vezes... O que eu mais faço lá? Organizo a rotina do cara. Muitas vezes eu vou falar assim, mudou quase nada, né? Você tá vou comendo falar- bem já, né? Só que, olha, eu preciso que seja 100 de arroz, com 150 de carne, e nesse horário tem que ser isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Se você olhar e falar assim, cara, tá, ele só deu uma reajustadinha. Essa reajustadinha é suficiente pra você ter ó. resultado. Pode crer. Entendeu? E assim, a gente vê também que as pessoas devem olhar pra você e falar assim, pô, ele é nutricionista, ele monta a dieta dele, pra ele é mole. Pra Acho os que outros deve é sempre ter mais muito fácil, isso, né? Pra ele é Tá. mole, pô. Eu que sou gordinho, eu que sou fortinho, eu tô, pô, eu vou nele, é mais difícil pra mim. Mas como é a sensação de ser um nutricionista e ter que, assim, mostrar o resultado? Porque, Sim. pelo menos eu entendo assim, eu vou procurar alguém... Eu quero referência. O Magno é referência pra mim. Sim. Então, assim, eu acho que você deve bater nessa tecla de, Sim, tipo sim. assim, correr atrás dos seus resultados. Como é que é essa dificuldade de você ser nutricionista, você ter que mostrar isso pra galera que funciona no seu? Sim. Cara, é mais fácil, vou te falar. Porque, assim, já teve vezes, foi engraçado que uma vez eu tava, acho que, prescrevendo, não sei, cara, não sei se era fruta e whey, era uma parada, assim, muito simples. E aí era uma paciente, acho que de primeira, e ela, mas tu come isso? Pô, aí eu puxei da gaveta. O que tem ali? Como? Eu fechei. Falei, ei, foto, desculpa. E aí, eu qual vai faço ser agora? exatamente o que eu te peço, pô. E eu falo com a galera, eu não vou te pedir pra fazer um negócio que eu também não faço, não, velho. Eu não vou te pedir pra ficar de cabeça pra baixo, tomar um suco, porra, quente, com água, não sei o quê. Coisa uma Não maluquice. vou, velho, não vou. Eu sou o cara da simplicidade, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Porque você é referência. E se você não faz o que você prega, é mais difícil da pessoa te dar credibilidade. Com né? certeza. Você pode ser o melhor profissional, né? É porque você procura Você por vai ganhar referência, né? clientes, mas agora se você tá no auge da sua vida e no auge da sua profissão, acho que não tem como falhar, né? Não tem como segurar, né? Às vezes, em alguns momentos, você vai precisar deixar talvez o físico um pouco de lado, né? Como, por exemplo, na época do mestrado. Cara, ficava lá direto, subia, atendia à noite. Então, assim, tinha dia que eu não conseguia treinar. Não por vontade, mas porque não dava. Eu acabava de atendendo 10 e aí não tem como. Se ia prejudicar até. Não tinha horário, não tinha como, né? Trânsito pra caramba no Rio de Janeiro, já viu. Então, assim, em alguns casos eu não fiquei com o meu melhor físico, com certeza. Mas eu também não deixei a peteca cair, né? Esse é o ponto que eu falo com a galera. Vai ter um momento que você não vai conseguir dar 100%, mas você não precisa largar. Quanto mais longe você chutar o balde, mais você vai ter que andar pra buscar depois. É né? verdade. Chutou longe, tem que buscar longe, Bom, né? você vai irmão? ter que buscar, não E vou assim, ser eu que vou fazer A isso. gente vê que a educação alimentar e a reeducação alimentar muda a vida. Sim, isso é. total, Total, né? total. E me conta uma história que passou na sua mão que você falou assim, caraca, isso vai ser um desafio. Porra. E conseguiu, assim, a que mais te marcou, assim, durante esse período seu de carreira, que falou, caraca, meu irmão, esse vai ser um desafio. E o cara conseguiu, o cara venceu e depois falou, Magno, obrigado por mudar minha vida. Cara, assim, tem muita gente, né, que você muda, assim, às vezes você nem tem muita noção, sabe? Porque vai rodando, né? As pessoas ficam um tempo com você, vão pra outro lugar. Mas, assim, tem algumas que tipo assim, um exemplo rápido que eu penso era o Robson, que era um paciente meu. Pô, a gente acompanhou um tempasso, assim, e o cara também era total aversão à salada. Não como isso, não como legume, não como verdura. Cara, um dia ele sentou e falou, mas eu não consigo mais fazer uma refeição que não tenha salada, Mudou legume e totalmente. verdura. Agora, recentemente, eu atendo 2 irmãs também, porra, gente finíssima. E aí uma delas não come nada de fruta, não come. E aí a outra... Fruta. Doideira, né? E aí a outra falando assim, cara, ela não vai comer. Eu falei, ela vai comer. Você vai ver que ela vai... Eu vou fazer ela comer uma fruta ainda, você vai ver. E aí, não vai, eu tô há 20 anos tentando. Eu falei, fica tranquilo. Calma. Cara, eu cheguei na academia esses dias, e aí ela vai ficar puta, porque ela talvez nem era, não podia. Falou, não conta isso. Não conta. Não vai aparecer pra ninguém, não vai aparecer pra ninguém sabe. Aí ela virou e falou assim, tu acredita que ela tá comendo banana? Ó.
Começou. Tô te falando, cara. Eu falei que eu ia mudar essa parada, pô. Cara, é muito bom porque, assim, às vezes as pessoas criam uma resistência que não faz muito sentido e devagarinho, cara. Eu foco a galera. Não dá pra ir do 8 pro 80, porque vai fraquejar, tá ligado? Vai devagarzinho, pô. Conquista devagar. Vamos tentar experimentar essa parada aqui pra ver? Porque vai chegar, se tu for do 8 ao 80, você vai bater 80, pum, desanimou. Sim. Estabilizou de novo, você gasta toda a 8. tua energia, e aí você não volta pro 8, volta pro 7. Pior aí, ainda. pra Aí tu é chegar no difícil. 80 já é mais trabalho. É. Eu atendi recentemente uma também que veio agora, tem casal, o marido dela também tá acompanhando. Ela, cara, chegou pra mim acho que tomando 7 ou 8 medicamentos, ela teve trombose, então ela tava com excesso de peso e era muito complexo. Ela ficou até um tempo afastada porque ela teve que se dedicar mais pro trabalho e tal. Mas, cara, assim, ela... Se eu não me engano, ou ela tava tomando um medicamento ou ela tinha parado total. Nesse período que a gente acompanhou. E ela voltou agora também. E ela tá praticamente do jeito que eu deixei ela em 2019, se eu não me engano. Ela ganhou tipo 1 quilinho. E assim, pô, em 3 anos, né? Acho que foi 2019, não. Acho que 3 anos, acho que sei lá, 2022 talvez. E assim, cara, ela ganhou 1 quilinho. Ela continua comendo exatamente como eu falei com ela. E ela tá de boa. E assim, só que ela tá com outros planos. Tá pensando em engravidar, talvez. Então tá com outras ideias. Conseguiu se organizar e aí voltou. Mas assim, cara, isso é gratificante demais, né? Teve uma menina também, cara, que essa aí me arrancou uma que... Ela tinha muito pouco peso. Ela tinha, não vou saber te dizer números, mas talvez 1,60 m com 40 quilos. Magrinha. Foi com a mãe, ela tinha 15 anos. 15, 16. E aí com essa queixa, não como nada, complexidade e tal. E aí ajustei de uma forma que coubesse pra ela. E aí no retorno ela ganhou tipo 3, 4 quilos de peso e de músculo também. E aí eu contando os números e tal. E aí quando eu olhei ela tava chorando, mano, de felicidade, tá ligado? De ter ganhado peso. Você vê que é difícil pra quem quer ganhar também, né? Sim, pô, e assim, como o bagulho foi importante pra ela. E aí a mãe dela começou a chorar. Puta, eu comecei a chorar. Eu fico até emocionado de falar, Até tá ligado? emocionado mesmo. Pois é, e assim, caralho, eu falei, pô, aí tu me quebra, aí eu não vou conseguir, tá ligado? E ficou os 3 chorando. Aí eu falei, cara, que doideira, mano, tá ligado? Então assim... Como passa essa energia, né? Como é gratificante pra ela, pra mãe, que tá acompanhando essa dificuldade, pra você, sim, pô, que montou. Então acho que todo mundo vira um só ali. Cara, consegui A luta entregar, é uma né? só. Cara, assim, às vezes a galera fala, pô, vou lá, vai brigar. Não, brother, eu não vou brigar com você nunca. Eu vou brigar com você, assim, eu vou te contar a verdade que talvez você não quisesse ouvir, né? Mas eu não tô pra brigar. Eu tô aqui pra te ajudar, velho. A única coisa que vai me irritar é se você ficar tentando passar essa culpa pra mim, porque eu sei que não é minha. Não tá funcionando. Porque eu sei que não é minha. Mas eu vou te falar assim, Mar, do jeito que foi montado, eu não consigo seguir. Vamos reajustar. Então talvez... Aí, beleza. Aí a culpa talvez seja mais minha do que dela, com certeza. Vamos pensar numa outra estratégia, então. Mas se você não quiser terceirizar a tua culpa da falta de resultado pra mim, irmão, a gente vai caminhar junto pra caramba, tá ligado? A minha ideia é que a pessoa crie autonomia e consiga viver a vida dela. Não precisa ver todo mundo sempre, toda hora, entendeu? Não precisa jogar essa culpa pra você, jogar a culpa pra mim. Precisa, é irmão. tentar caminhar e falar a verdade, né, Tô ali pra ajudar, Virar, tá ligado? tá no meio do... Você foi dia 15, dia 30 você fala, Magno, não tá dando. Tá e legal, aí? vamos ajustar. E você ajusta. Uma coisa que eu acho muito, muito legal, cara, do seu atendimento é aquele aplicativo. Sim. Pô, esse aplicativo é uma mão na roda, né? Aquilo é muito cara, bom. Tipo, galera... eu não tô afim de comer banana hoje, o que eu vejo? Tá Cara, lá, tantos isso é muito gramas prático, de uva. né? Pois é. A facilidade do aplicativo é muito grande, né? Eu monto a dieta e aí eu consigo te dar opções. Você clica em cima do nome do alimento e aparece um monte de opção. Então, Nossa, é bom demais, cara. eu prescrevi arroz, você pode comer batata inglesa, batata doce, aipim, macarrão. Sem ficar perguntando, sem ter que mandar rápido. mensagem. Você clicou, olhou, viu a quantidade certinha, proporcional e já era. Tem erro. Então, assim, isso dá uma adesão muito grande ao paciente, né? Porque fica confortável. Assim, você consegue ter alternativas, Tem né? todo tipo de comida ali que você pode trocar. Não, e assim, pra tu ter uma ideia, eu consigo botar de um pão com queijo, você trocar por um iogurte com aveia. Porque eles são do mesmo grupo alimentar, proporcionalmente, você faz os ajustes. É lógico que você tem ali um pouco de diferença de um alimento pro outro, né? Então, talvez assim, se eu preconizei um iogurte, eu tava pensando talvez em melhorar mais a tua saúde intestinal. Você mas perde consegue algumas trocar. qualidades, mas... Mas você ganha na adesão. Aham. Entendeu? E é igual eu falo com a galera. A pessoa às vezes fala assim,
Porra, vamos fazer uma dieta apertada. Cara, normalmente uma dieta apertada, ela fica apertada só no papel. Ela não tá sendo executada. Se eu botei pra você comer 1.200 calorias e você ficou com fome e beliscou, pra mim é péssimo, pô. É melhor eu abrir um pouquinho mais ela, botar com 1.400 e você Ela comer. não beliscar. O segredo Pra você é não conseguir. Bom, só tem 2 coisas que fazem paciente não ter resultado. Pelo menos dentro da minha concepção. Beliscar e final de semana. Se você organiza a beliscada e Essa se você aí do pega final de semana tem uma parada dentro do aplicativo também que me marcou muito. Aqui, ó. A frasezinha lá. Final de semana equivalem a 4 meses do ano inteiro. do ano. Pô, isso é doido. Se eu pegar sexta, sábado e domingo, dá praticamente 4 meses do ano inteiro. 1/3 do ano, você tá ali, meu A irmão. gente joga praticamente o processo todo. Não todo, É. mas pô, uma boa quase todo, parte, quase né, cara? todo, quase todo. Quando pensa em perda de peso. E como é que. Como você, assim, dá uma. Você vai dar uma opinião agora pra galera. Sim. Como a pessoa abdicar do final de semana. O que a pessoa pode fazer? Tipo assim, um dia do lixo, como é que funciona isso para todo... Não é assim pra todo mundo? Como é que é? Como é que você Primeiro, monta isso? o que eu falaria? Abdicar é uma palavra pesada e ruim, né? Abdicar é abrir mão, né? É esquecer que final de semana Verdade. existe, né? Então, assim... Fica pesado. Cara, tem algumas paradas que botam uma carga que não precisa. Tipo, porra, vou fazer uma dieta. Não, cara, tô montando um plano aqui alimentar bacana pra você. Porque a dieta já te passa uma ideia de sofrimento, né? Então, é igual a mesma coisa, assim. Não precisa abdicar, mas tem que ser organizado, né? Então, assim, cara, uma sugestão, estratégia que pra mim funciona muito bem e que eu tenho falado com a galera e a galera tem curtido, treina final de semana. Cara, eu vi Passa isso a no seu treinar Instagram final de essa semana. Postei Descanso falando sobre isso. Descansa durante a fora- semana. Tipo, hoje foi um dia que eu não treinei. Tinha que organizar umas outras coisas. Era já um dia programado pra não treinar, ou hoje ou amanhã. Já tirei pra hoje mesmo. Treinou sábado. Treinei e domingo. sábado, treinei domingo. Por quê? Me obrigou a acordar mais cedo, fazer o café da manhã e treinar. Naturalmente almocei. E aí, beleza. Que eu erre o lanche da tarde e o jantar. Mas pelo menos 2 eu já garanti e já tive gasto calórico. E aí tem outro Você não ponto. troca o dia todo. Não troca o dia todo. E outro ponto, irmão. Se você correu 10 quilômetros e você é um cara focado, você vai falar assim: eu me matei hoje, eu não vou perder pra essa pizza aqui, brother. Eu vou comer outra parada. Ou eu não vou chutar tanto balde, entendeu? É diferente. Você consegue ter as duas visões e eu falo pra galera: olha pelo outro olhar. Porque você pode falar: corri 10 km, eu posso comer qualquer coisa. Né? Não é bem assim. Ou você pode olhar pelo olhar de tipo: corri 10 km, eu vou continuar na moral, maneiro, pra eu continuar evoluindo. Vai da tua escolha. Vai do olhar que você quer ter, entendeu? Só que eu garanto que correr os 10 km e tacar a mão na pizza, lasanha, qualquer coisa que for, dificilmente você vai conseguir achar um equilíbrio, né? A corridinha até é bom, né? Mas o resto... porque te dá uma... O gasto calórico é grande, né? energiazinha, mas mesmo assim, eu acho que quem já chegou a esse nível entende... Você já começa... Quem já tá correndo ali dos 10 pra cima, já tá entendendo esse processo, tu já fala assim, Já tá em outro calma aí. pique. Não preciso comer essa pizzazinha aí hoje. Sim. Eu vou te falar... Outro dia eu como, porque eu vou correr mais 10, mais 15. Isso eu vejo muito com bebida alcoólica, pô. Cara, o que eu tenho de paciente, eu mesmo, hoje eu bebo muito pouco. A pessoa diminui por conta disso. Sim. Pô, vou encher a cara sábado, pô, e minha corridinha E de domingo, domingo vai na ficar Barão. quebrada, né? Então, assim, vamos dar uma segurada? É natural. Eu normalmente nem preciso pedir muito pra galera, não, que ela já vai começando a fazer, entendeu? E aí você vai Natural vendo. do processo ali. Cara, você vai curtindo, né? E eu falo com a galera que você fica viciado no sucesso. Então, meu irmão, você conseguiu... Isso é um bagulho que a corrida tem me trazido um pouco e que eu tenho Você gostado. tá entrando nessa, né? A gente ia cara, falar vamos- disso lá pra frente, mas É, já ele vamos falou, entrar. Vambora. pera. Como é que tá esse processo aí? Cara, a Tá galera... entrando nessa da corrida. Tô entrando nessa Ó, parada, cara. Eu vou te dar Que uma decepção! Eu que falava que nunca ia fazer isso. Esse cara grandão, Porra, não eu gostava não posso de correr. acreditar nem em mim, não posso confiar nem em mim, cara. Mas assim, eu já te dou uma opinião. Ah, Agora é a hora de tu escolher. Ou vai, ou não. Não me- ou não me se- empurra ainda se não. quiser sair, é agora. Porque a partir do momento. Já comprou um short? Já comprou o óculosinho, aumenta a não, pace? esses aí eu ainda tô me limitando. Ainda tô Tênisinho já só... foi. Já foi alguns. Já era. Já foram alguns. Já era. E eu vou Já te falar. perdeu. Pô, e é maneiro, né? Eu fiquei igual um bobão, assim, olhando. Caraca, esse tênis aqui é bonitão. Acho que eu vou comprar um desse também. Você vai ver, eu falo, nossa senhora, cara, não tem nem pé pra isso tudo. Uma porrada de Tá tênis. pisando Eu fundo. falo assim, eu nem corro pra isso, cara. Eu preciso primeiro correr pra depois... Agora que já era. irmão. Mas é Dentro. maneiro, né, cara? Então, assim, desafio, né? Foi bem desafiador. Foi aquele lance, né? Entrei pra ficar mais seco. Cara, sempre fiquei decepcionado de não conseguir fazer muito. Sempre fui muito ruim, cara.
Então, assim, cansava muito rápido e nunca cardio, sempre tibial anterior. Musculatura da frente da canela sempre fadigou muito rápido. Canelite, famosa canelite aí. Vai desenvolvendo para tal, né? E aí, assim, cara, eu ficava muito frustrado de não conseguir correr nada, sabe? E aí, tenho feito um trabalho com o Rodrigo lá. A gente tem feito uma assessoriazinha de corrida e isso tem sido bem bom, assim. Vou falar um pouco mais pra galera em relação a isso. É fundamental, galera. Assim, cara, quer começar a correr, irmão? Procura um bom profissional. Ajuda. Não tô falando nada não, mas Rodrigo Cerqueira da TP, melhor que tem, tá? Não vou falar nada, não é propaganda. Ó, quem sabe um dia não vai estar aqui. Aí, já quem sabe, ó. Aí, ó. Uma boa. Então, assim, procura um cara bom pra te dar uma assistência em relação a isso aí, porque assim... eu vejo muito a galera, vou começar... Cara, o cara não correu, meteu 10 km. Eu falei, isso aí, filho. Eu até conversei com um paciente esses dias. Às vezes tem até um pace legal. Conseguiu manter uma... Cara bom, assim, mas vai machucar. Vai machucar. Vai machucar. Provavelmente em algum momento ele vai desanimar e não vai mais correr. Eu tava trocando... O bom da assessoria é isso. Que ela vai te segurar. Ela vai te limitar e vai falar assim, você não precisa correr. Ou, como, por exemplo, lá comigo, que tipo assim, eu ficava só fazendo contínuo, e aí, cara, vamos fazer uns tiros pra você começar a aumentar ali mais o VO2, pra ter uma capacidade melhor, né? Então, as oscilações têm sido importantes também, né? E é uma coisa que você não vai saber fazer sozinho. Você vai falar assim, preciso de ajuda. Vou olhar na internet, cara. E a sua alimentação mudou muito? Cara, então, vou te falar, hoje mudou muito pouco, sinceramente. Uma das coisas que eu tirei um pouco agora foi o biscoitinho de maisena. Meu carro-chefe. Tirei. A do Pedro, que é famosa, aquela dieta famosa. Então, isso é uma dieta calórica maneira, famosa, né? Biscoitinho de maisena com doce de leite. Nossa senhora, só o casadinho da alegria. Então diminuí, né? Tirei. Arrumei na logística da minha rotina pra conseguir comer entre um paciente e outro. Pra ter um tempo de intervalo melhor, eu usava muito biscoito porque o tempo de intervalo era muito curto. Então fazia sentido ter aquele porradão de carboidrato rápido. Só que pra musculação, porque era um treino mais curto. Quando eu boto um cardio, eu falo de quase dobrar o meu tempo de treino, né? Eu faço treino de musculação de 40 e poucos, 50 minutos. E aí agora o Rodrigo bota meia hora, às vezes 40, 50. Depende muito do que eu consigo fazer também dentro do meu dia. E aí, meu irmão, se você comer o biscoitinho de maisena, daqui a uma hora você tá morrendo de fome. E assim, é muito mais calórico também, né? Então, pra proposta que eu queria de dar uma baixada de percentual, fazia sentido. Então... fui até um pouco contra, né? Vai correr mais carbo. Sim, mas eu tô pensando em diminuir um percentual de gordura. E é isso que você pensa pra galera também da corrida. Porque assim, você trabalha com esse... você não tem um cliente específico. Qualquer um pode procurar o Magno. Qualquer um do atleta ao do cara que nem anda pro cara que... Mas assim, você tem um percentual de busca, assim, que você possa falar, tipo assim, cara... O que é o mais comum de eu pegar lá? Meu padrão... Mulheres, 80% mulheres de 30, 40 anos querendo perder peso. Isso aí é o carro-chefe. Aí eu tenho oscilação. Tem menina de 15 que quer ganhar peso. Tem menino de... Os atletas que... Tem um atleta de 10. E aí a gente voltando pra corrida. O atleta que quer seguir o triatlo que você falou. Você deve estar entrando nesse mundo... já acompanhava muito. Já acompanhava muito, mas prática, começou a viver. Teoria sempre muito, prática... quase nada. E aí, né? como é que funciona uma... Cara, uma dieta nessa pegada... assim... O que você pensa, assim, que isso aqui vai ser bom pro cara? O que... Aí a gente entra no assunto também, assim, sem ser no triatlo, a pré-comida pra corrida. A gente entra nesse assunto também. Assim. Vamos botar aí, por exemplo, Diego, que é um paciente nosso, meu e do Rodrigo, treina com ele, monta dieta comigo. Diego veio de um peso alto, um percentual alto. Então, ele vai começar a fazer triatlon agora, esse ano aí. Se eu não me engano, vai ser a primeira prova dele. E aí, assim, veio um percentual ruim, composição corporal não bacana. O que a gente preconizou? Cara, preciso aproveitar esse gasto calórico para perder peso primeiro. Então, não tô mirando performance, tô mirando perda de peso, porque se você perder 2 quilos, você vai ter muito mais performance. Então a gente tem uma baixa boa. Agora, se eu não me engano, ele tá na média de 11, 12% de gordura, ele tá bem bom. Se eu não me engano, ele deve ter chegado com uns 20 e poucos, quase 30. Diminuiu bem. Pela metade.
Agora é a hora de um aumento de carboidrato expressivo, né? Ele tem uma vantagem que, como ele trabalha embarcado também, e no embarcado ele consegue fazer umas marmitas à tarde. Então, assim, eu consigo botar um carbo com uma qualidade bem bacana, sabe? Então, ele tem um almoço bem regado em carbo, um lanche da tarde bem regado, todas as refeições são riquíssimas em carboidrato. Cara, pré-prova, depende muito da prova, depende muito do que ele vai fazer. Mas, num geral, ele já tá com carboidrato mais alto, eu vou aumentar um pouco mais e ele vai diminuir o treino. Antes da corrida, você aumenta o carboidrato pra galera entender. Aumenta o carboidrato, aumenta o quê? Pra falar assim, pô, você precisa de mais isso amanhã porque você corre amanhã de manhã. Sim, exatamente. O lance é o seguinte, né? Quando a gente vai fazer, basicamente, exercícios, a gente vai usar muito glicogênio muscular como fonte de energia principal. Glicogênio é formado à base de carboidrato e demora de 4 a 6 horas entre comer, digerir, estocar e ficar disponível. Então eu posso pegar o cara e botar um puta café da manhã dele rico em carboidrato, só que se eu não botei nada na noite anterior, ele acorda com o tanque vazio. Aí é que tá o grande lance. Pulo do gasto. Exatamente, eu preciso pelo menos as 2 últimas refeições anteriores, do dia anterior, né? Então, por exemplo, jantar e ceia ou lanche da tarde e jantar, ricos em carboidrato, para ele formar glicogênio muscular bacana, ele acordar e fazer um bom café da manhã também, para manter a glicemia estável e ele conseguir render bem. Mas aquele café da manhã não participa tanto quanto as outras 2 refeições. O que ele vai usar foi o que ele comeu. Foi mais aquilo do que esse aqui. E aí, eu gosto muito de usar de café da manhã, cara, banana, aveia e mel. Assim, eu tenho carboidrato de absorção rápida, moderada e lenta. Então, eu não faço muito volume, eu dou saciedade, o cara tem uma coisa confortável e ele consegue render bem. E aí vai depender da prova, né? Se o cara for fazer prova, com certeza a gente vai usar algum gel de carboidrato no meio do caminho. Bom. Pensando em performance, cara, 20, 30 minutos de porrada de competição ali na hora da prova, já manda um gel. Então vai mantendo ali de 20 em 20, 30 em 30, depende muito do paciente. Se você pegar um cara que não é treinado, se você botar ele pra jogar ali esse monte de carboidrato muito rápido, pode ser que ele tenha diarreia. Tava até conversando com... E atrapalha... Não, aí já era, acabou a prova. Acabou a prova, o maluco começou a passar mal, já era. Então, assim... Não consegue nem concluir. Não, é uma coisa de teste, né? Então, assim, você tem que ir aumentando progressivamente, vendo como é que vai ficar a sensibilidade do paciente. Por exemplo, com o Diego, ele fez, se eu não me engano, Rei e Rainha do Mares no final do ano passado, eu acho. Ou fez alguma prova em Búzios, cara, eu não lembro o nome não, mas eu acho que foi Rei e Rainha. Cápsula de sal, que a gente tinha programado para ele usar, muito calor, né? Pô, com 1h30, vamos jogar uma cápsulazinha para manter esse sódio mais alto e ele não ter hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio, aí vai fazer com que ele tenha cãibra e... Cara, se isso vai rolando... o cara pode chegar até a ter problemas maiores. E o que aconteceu? A cápsula dissolveu porque ficou muito quente, solzão pegando, tava nas costas... Não conseguiu. Então, assim, já foi uma coisa tipo, opa, precisamos botar numa cápsulazinha, num saquinho, alguma outra estratégia. Mas isso é importante que você faça provas menores pra você ir acostumando. Pra você ir ajustando e vendo os detalhes que estão pegando. E não se testa nada em dia de prova, né? Esse, por um acaso, foi um teste. Não foi teste, mas assim, o jeito como foi levado... o jeito como foi transportado foi teste, né? Ia ser bom pra usar, não era um teste pra usar, já era testado... Mas não naquela temperatura, e aí aquele fator ali deu uma atrapalhada. Experiência, né? Então assim, pode ser que fique quente, então já vamos levar dessa forma para não correr risco, né? Então assim, carboidrato principalmente durante, e em alguns casos cápsula de sal é bem efetivo. E carboidrato na noite anterior. Então a gente vê que a performance, né, tem resultados muito melhores quando você acompanha com um cara que vai te treinar, com um cara que vai mudar a tua rotina de comida. Isso tudo vai fazer com que o cara corra melhor, o cara, né, viva melhor. E a gente voltando, cara, pra um assunto que é um pouco delicado. Qual o maior erro, assim, que você acha da pessoa que quer emagrecer? Cara, a pessoa já vem com aquele, tipo, é o que a gente comentou, né, do 880, mas qual o maior erro, assim, que você acha que... Eu te falaria, assim, erro que eu mais vejo, frequente, a pessoa tirar tudo. Parar de comer. Reduzir total todas as porções, reduzir tudo e aí passar fome. E aí, então a gente vê a jejum intermitente. Assim,
Cara, Funciona, mas você não... o jejum cabe, mas assim, mas não é isso que vai fazer você perder peso, né? Eu posso ter uma dieta com 1.400 calorias distribuídas em 6 refeições ou em 3 e o paciente tem uma resposta parecida, entendeu? E mesmo assim eu deixei o cara às vezes 12 horas sem comer nada. Só que a ingestão calórica dele tá similar, né? Eu acho, assim, conveniente usar jejum quando a pessoa já tá muito focada, já tá durante muito tempo. Então, assim, eu sei que a pessoa aguenta. E aí foi o caso da Marcela, namorada do Pedro. Tava um tempão já, cara, botamos, ela já tava bem. Putz, deslanchou, melhorou pra caramba. Não foi no começo, né? Não foi de cara. Tava firme já pra aguentar aquele jejum. Dificilmente eu vou falar assim, vamos fazer de cara um jejumzão, né? Não é a Então, estratégia mais útil. eu acho que o maior erro é esse, né? A galera pensa em dieta, pensa em jejum. Pensa em perder, em passar fome. Aí vai à noite e come besteira. Tu fala, cara, não adiantou nada. E eu vou te falar, até que faça. Qual o grande problema? Qual o grande erro? Ingerir pouca proteína. O cara diminui tudo. Se eu ingiro pouca proteína e pouca caloria também, cara, eu vou usar músculo pra gerar energia também, porque tá em falta. Então começa a usar estoque. Estoque de gordura, estoque de músculo. Não consome só gordura, consome... Pois é. E aí o que acontece? O cara até tem uma perda de peso expressiva, só que é aquele cara que você vai olhar e vai falar assim, irmão, você tá bem, cara. Você tá com a cara meio de doente. Ao invés de falar assim, porra, Caio, tá bem, cara, demais. Tá maneiro, o que aconteceu? A vibe triste, né? Você passa a vibe de doente, de caidão, assim. Isso acontece, assim, é simples de entender. Você pegar um cara que fez bariátrica e que ele não teve um acompanhamento legal. Então ele perdeu muita massa magra em conjunto. Você pega muito a galera que faz bariátrica, como é que funciona, assim? Qual o maior erro do bariátrica? Cara, a gente... Eu hoje não tenho muitos, já peguei mais. E aí, assim, agora falando sobre esse assunto, eu me lembro de um caso de uma menina que fez. Eles vieram em casal, mas o cara não tinha feito não, ela tava. E aí um acompanhamento muito largado do profissional lá, da equipe inteira, eu não entendi muito bem, assim. Mas basicamente ela tava consumindo muito pouca proteína também. Cara, e chegou num nível do cara ter que ajudar ela a tomar banho porque ela não tava conseguindo ficar em pé. Que isso? E aí eles, por conta própria, começaram a pesquisar e inseriram whey na vida dela. E aí ela começou a ganhar um pouco de massa magra e foi chegando, aí chegou até mim. E ela contou isso. E aí, assim, aí eu ajustei dentro do que cabia, né? Dentro do que ela aguentava comer, porque esse é o grande problema de um cara que fez bariátrica, é não conseguir consumir muito volume. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, preciso aumentar a tua ingestão de proteína. Tá, não como volume. Beleza, vamos usar um whey protein? Não gosto. Aí ferrou. Aí deu ruim. Aí a gente tem que fazer uns ajustes, assim. Você não come volume, não gosta de whey. Como é que eu entrego esse tanto de proteína que ele precisa, né? Mas esse foi um ponto, assim, que eu falei, caramba, cara, como você ficou largada, né? Então, mas não foi culpa dela, né? Mas o fato de ingerir pouca proteína é um grande problema do bariátrico, de todo mundo, mas o bariátrico, por questão de não conseguir consumir muito volume, ele tem mais dificuldade, né? Então, assim, o bariátrico, o grande problema, e eu falo com o pessoal, cara, tudo bem fazer, desde que você esteja com a tua saúde em risco e que você já tenha tentado outras estratégias. E a mente, né? Mas se você cortar aqui e não melhorar aqui, não vai adiantar nada. Porque o grande problema de 90% das pessoas é descontar emoção na comida, né? Então, assim, a gente tá aqui fazendo uma parada maneira e tal. Pô, vamos comer uma pizza pra comemorar. Pô, podcast bombou, maneiro. Pô, caraca, tomei um pé na bunda, terminei. Comida. Porra, vamos comer um hamburgão ali, porque hoje eu mereço. Plantão tá um caos. Pô, pede um japa aí que a gente merece, porque tá muito ruim. Entendeu? Então, o fator de, tipo, botar todas essas emoções e ficar se sabotando é muito complexo. Então eu falo, tudo bem, não vejo um problema fazer desde que seja a opção, que coube, né? O último caso. O último caso, cara. E eu fico chateado, assim, quando eu vejo paciente que chega até mim e fala, cara, o médico falou pra eu engordar 10 quilos pra fazer bariátrica, que era mais fácil. Eu falo, pô, cara, não faz isso com ninguém, velho. Nossa, ficou pesado, né? E eu vou te falar, eu já ouvi isso algumas vezes, tá? Não foi uma vez só, não. Caraca. Já ouvi algumas vezes. Eu falo assim, cara, que isso? Como é que... E aí eu não sei qual a intenção disso, mas eu te falo que, assim, cara, dos meus pacientes, se você perguntar, a grande maioria falaria que talvez não faria. Eu tenho uma paciente que ela fez, engordou tudo. Eu não acompanhava ela. Fez e engordou tudo de novo. Emagreceu na raça. Sem
E aí hoje ela vai acompanhar comigo só pra ela não se perder. E aí, como é que funciona? Em lance de estrutura, né, do corpo em relação a, tipo, ela fez a primeira, Aham. e aí remédio a gente sabe que é pro resto da vida ou não? Cara, assim, a absorção de nutrientes fica bem deficiente, né? Quando você faz bariátrica. Então, Mas ela engordou tudo de novo, Aham. aí a gente não precisa mais do... teoricamente, eu não desse precisaria mais suplementar, É. porque ela Ou- criou tudo de novo. Isso. Não funciona dessa forma, porque a absorção não é tão equivalente assim. Ela engordar não quer dizer que ela comeu muito volume. Quer dizer que ela consumiu muita caloria. Entendi. Então, assim, que aí cai no lance, que bariátrico cai muito, MM. Não foi o caso dela, mas MM é uma parada que, meu irmão, bariátrico aqui, ó. Abre aqui, Pouquinho. vem, não faz volume. Aí você pega um saquinho daquele, 500 calorias. Ela manda um desse, manda um outro negocinho. Ela pode nem ter reconstruído um estômago ou feito um volume muito grande, mas ela tem ingerido uma ingestão calórica muito grande. Essa é muito da bebida alcoólica, né? Que também é um dos fatores Também que... não sente o peso. Cara, ela até sente, mas ela gosta muito, né? Eu falo, cara, me ajuda aí, toma um pouquinho menos. Normalmente, você vai pegar um cara bariátrico, ou ele vai pro doce, pouco volume, ou ele vai pra bebida alcoólica, como refúgio pela falta de conseguir as emoções que ele queria ali. Entendi. Quando você procura por doce, e até por bebida alcoólica, normalmente você tá procurando por liberação de serotonina, dopamina, endorfina, você quer ficar feliz, recompensado, né? É a questão do merecimento. Então você olha e fala assim, cara, como que eu vou arrumar um merecimento aqui disso? Pô, não consigo nesse, vou pra isso, né? Por isso que eu gosto de trabalhar muito com a galera que faz exercício físico, porque quando você faz exercício físico, você também tem liberação desses hormônios. Tem dois fatores. Cabeça mais firme. Então, o fisiológico de ter liberação hormonal. Então, se você já tem isso liberado, você não tende a procurar tanto. E o fator psicológico de, cara, me matei na academia hoje, acordei cedo, me Não organizei vou tomar todo, eu não isso. vou perder pra essa cerveja aí que tá de bobeira hoje. Porque cerveja é um grande vilão, né? Cara, bebida alcoólica é um grande cerveja problema, né? bebida Cerveja alcoólica. é o mais comum, né? Mas quando você pega bebida alcoólica, você fala assim, qual é a melhor? Cara, a melhor é que você come pouco, tá ligado? Você não Que toma duas cervejinhas, né? Quando vai então, tomar... eu vou te falar, eu tenho paciente que bebe, cara. Tem paciente que bebe uma long neck e fica de boa. E ela fala assim, e aí, eu bebo meia garrafa de vinho ou uma long neck? Cara, nesses volumes, uma long neck, com certeza. Meia garrafa de vinho, a gente fala de quase 400 calorias. É muita Uma coisa. long neck, 100 e pouquinho. Mas tem caso de, tipo, você conseguir tomar uma coisinha no final de dá semana, pra a gente organizar, acha depende- alguma coisa melhor. Então, assim, por exemplo, agora tem o Caseleiro Del Diablo Be Light, né? Que eu até postei também esses dias, até tomei esse final de semana. Ele é menos calórico. Então, assim, já dá pra inserir, né? Mas depende muito do que a pessoa quer, do que ela quer de Objetivo. resultado, em quanto tempo e o quanto ela tá disposta a abrir Precisa mão de uma abdicar coisa ou outra. Vamos abdicar, é pesado, mas... Abrir mão, né? Abrir mão, vamos falar assim, diminuir fica mais a legal. ingestão, né? E, cara, a dieta não, mal feita, não pelo profissional, mal feita pelo cara que te procura, né? Aham. Você me passou e eu fiz mal feita, pode me gerar a doença do século, que a gente diz que é a depressão hoje, né? E você acha que a má alimentação Uhum. pode ser um grande vilão pra pessoa entrar nessa depressão de... Cara, eu vou te falar, sabe o que eu acho que é o maior problema? Rede social. Incomparável. Pra mim, incomparável. Talvez conversando com psicólogos você procure... eles te tragam outras informações. Mas assim, o fato de você olhar na rede social recortes da vida da pessoa vai sempre te mostrar só a parte boa, né? Dificilmente você vai ver uma parte ruim. E aí você tende a achar que a tua vida é horrorosa, né? Só a vida dos outros dá certo e a tua não, né? Então, eu acho que esse talvez seja o Isso grande não é um problema. vilão, então, tipo assim, não é uma coisa que, um grande tópico da alimentação vai te levar a isso. Não, acho que pode Não, atrapalhar, mas não... Eu acho que assim, uma dieta mal feita vai fortalecer para uma pessoa achar que ela não consegue fazer aquilo, né? Então, por exemplo, assim, você chegou lá de cara pra mim, você é um obeso, porra, você tá mega triste, eu falo assim, Caion, dietinha de 1000 calorias, vambora. E aí você não consegue seguir 2 semanas, porque eu fui imaturo e de não ter o feeling de entender que 1000 calorias não fazia o mínimo sentido pra uma pessoa de 140 quilos, que ela não ia conseguir seguir. E aí a pessoa fica frustrada de não conseguir seguir. E aí lembra que eu falei que sucesso vicia? Cara, a falta de sucesso também desanima. E aí o cara vai falar assim, velho, eu não nasci pra isso. Eu vou comer um hambúrguer mesmo E aí já deixa era. pra lá.
E aí vai virando bola de neve, né? Então, cair na mão de profissionais que não tenham esse feeling de observar o que o cara precisa fazer naquele momento, acho que talvez seja Às vezes um a grande errada problema. é o grande problema. Ah. E aí a gente vê também, cara, um caso que você tocou num ponto de redes sociais e tudo. Aham. A gente tá vendo uma geração, crianças, né, Aham. virando obesas por conta disso tudo, da liberação, né, o hormônio, isso tudo Dopamina trabalha. bombando toda hora, né? E assim, que deixa a criança viver, Ah. crescendo assim, e no futuro, quando ela Tudo entender, conserta, né? vai na marra, ou você acha que, cara, é importante levar uma criança no nutricionista, tentar ensiná-la desde o começo, falar que ela tá acima do peso, assim, ou não? Ou deixa... Você entende que a criança é o menor do fator ali que impacta na parada? Ele não trabalhou, pegou o dinheiro dele, foi lá e pediu um cheeseburger pra comer. Entendeu? Então, assim, hoje eu não trabalho muito com criança. Trabalho com algumas específicas, normalmente filhos de pacientes meus, que aí é mais fácil. Ou quem é atleta. Tem alguns pacientes ali com 10 anos, porra, joga tênis. Tem um outro também que é menor, que também vai vir, que eu já atendo os pais. Mas por quê? Porque, assim, o grande ponto é mudar a consciência dos pais. Se os pais se alimentarem bem, provavelmente o filho vai se alimentar. Eu não posso pedir pra uma criança de 10 anos pra ela comer Parar de brócolis enquanto eu tô comendo batata frita. Isso aí Então, é desonesto. você e não vai mudar a vida funcionar. da criança, você muda a família inteira. Por isso que eu prefiro primeiro atender os pais. Os pais. Quando eu já tenho os pais na mão, e aí fala, atende meu filho, atendo. Quando você vê um resultado, tipo assim, meu filho tá gordinho, fala assim, o que você tá comendo, né? Então, tipo assim, vamos consertar primeiro você, depois a gente chega nele. Exatamente. Que às vezes nem chega, né? Cara, e assim, eu vou te falar, se você vira e fala pra mim assim, quero ter um filho. Hoje, o que eu preciso? Primeiro eu quero alimentação da mãe, muito boa na gestação, pra já não ter muito contato com alimentos ruins durante... A grávida deve ir ao nutricionista. Cara, sim, vou te falar, ali fundamental, né? Ali fundamental. E nem era um público que eu trabalhava muito, mas as minhas pacientes começaram a engravidar, não teve jeito. Chegou nessa fase. Eu falei, vambora, não, vou te largar não, vem cá. E aí, assim, você conseguindo cuidar dessa parte já é meio caminho andado. E a criança, quando ela começa a se desenvolver, ela vai ter um aumento ela vai ter hiperplasia, hiperplasia de células, aumento do número de células. E aí, células de adipócito, células de gordura, elas crescem e elas não desaparecem. Quando você emagrece, o que acontece? Elas diminuem, elas murcham. Mas elas estão ali. Por que é muito mais fácil um cara que é obeso, que foi obeso pelo menos na infância, ele voltar a ter peso? Porque ele tem um adipócito. Não tá cheio, mas ele tem. Ele tem um estoquezinho. Se ele encher, se ele der mole, ele enche. Então, assim, se eu pego uma criança que ela se alimenta muito bem na parte da infância e ela tem um gasto calórico legal, cara, ela não desenvolve muito adipócito e a chance dela ser obeso na fase adulta é muito menor. Eu vou te falar, tem estudo que mostra que 80% das pessoas que foram obesas na infância continuam sendo obesas na parte adulta. E ao contrário, deve ser a mesma coisa. A pessoa que foi magro é mais difícil. Tem que se esforçar muito mais, né? Porque você não cria muita célula depois que você já tá adulto, entendeu? Você tem muito mais O dificuldade. resultado na infância influencia muito. Muita coisa. Às vezes eu falo com o paciente ainda fala, pô, minha mãe me sacaneou. Eu falo, cara, naquela época eu não tinha informação pra isso. Não cobre tanto, né? Muda daí pra frente. Mas muda pra que o seu filho não sofra tanto, entendeu? Então eu falo muito isso quando eu tenho paciente que tem filho pequeno. Eu falo, cara, você ajustando a alimentação agora, você ajusta dele. E você vai ver que ele vai passar muito menos perrengue do que você passa, porque ele não vai ter essas células. E a gente vê essas crianças gerações fast food, a gente também, né? Sim. Geração fast food, a gente pede muito e quer tudo muito rápido. Sim. Você vê um disparo de dopamina que hoje é o fundamento, é a base da vida, né? Olhou Reels, pum, dopamina. Pum, dopamina. Pum, dopamina. Toda hora. E quando você faz pedido no iFood, na hora que você faz o pedido, também é dopamina. Você fica eufórico, né? bora! Às vezes, quando chega, você já não tá nem mais naquela, porque a dopamina já foi e já caiu. E aí você fala assim, nem tava mais muito afim de comer isso agora. Queria aquele momento, já foi. Mas come. E aí, assim, em fast food é muito fácil você atingir uma quantidade calórica muito grande. Você pega, por exemplo, aí um Big Taste com batata e coca.
você fala de mais de 1.500 calorias. Isso, às vezes é a dieta de uma pessoa do dia inteiro. 1.500? Pô, eu faço um monte de dieta aí Olha pra não só. passar nem fome. Caraca. E aí você pega isso em uma refeição, né? Que é Então, uma coisa assim, que vai te alimentar. cara, 2 horinhas. assim, às vezes um pouco mais porque é muita gordura, então a digestão vai ficar um pouco mais lenta, mas você entende que às vezes o cara pegou no sábado, ele já almoçou uma parada punk, à tarde ele meteu uma torta lá calórica pra caramba, que também é mole de atingir umas 500 calorias, e o jantar dele é esse. Aí é o lance do final de semana acabar com o teu resultado. Uma coisa tá. E aí essas pessoas consumiram isso tudo e já tá naquele processo de não conseguir, já tá quase chegando na operação. Aham. E entra nessa vibe que tem muito agora, porque as pessoas querem. A rede social quer tudo assim, né? Tudo bom, André? É. O Ozempic. O Zempic que tá em alta, né? Deve ter outros. Eu até tinha agora tem o pesquisado Mounjaro, onde tinha né? o Mounjaro- Sibutramina. Sibutramina é uma outra medicação, ela já tem uma influência maior em sistema nervoso central, então assim, hoje não é tão utilizado quanto os análogos de GLP-1, né? Quando você pega ali o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy, todos esses são análogos de GLP-1, e aí análogo ele vai simular a função do hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que você secreta no intestino, e que você secreta quando você come, né? Então, você vai ter ali uma liberação de GLP-1 e, consequentemente, saciedade. Então, parece que você acabou de fazer uma grande refeição e você fica meio cheio. É tipo a minha estratégia de alimentação, só que na medicação. Remédio. E aí você tem essa sensação de estar sempre muito pesado e ficar com um pouco de aversão à comida. E aí, assim, até que se prove o contrário, até o momento, você não tem efeito colateral. Mas tem se visto alguns estudos relacionando o aumento de depressão com o uso da medicação. remédio. Então, assim, coisa... Depois que você entra, é difícil também sair dele. Cara, não, assim... Você recomenda, assim, dependendo, analisando o caso, se já usou isso como uma. Recomendar não, porque eu não sou médico, então não consigo recomendo que eu prescrever. digo ou assim, ok. mas não sou contra quando vem de um médico, mas eu deixo bem claro. É muito fácil você conseguir fazer uma escolha consciente dos alimentos quando você tá sem fome. Né? Você acabou de comer mole, assim. Porra, não quero comer isso aqui não, vou comer isso aqui. Quando não tiver, talvez vai te cobrar um preço. Então eu preciso que você aprenda no meio do caminho a comer bem, porque quando ele sair, a tua fome volta. Não é que a tua fome fica maior. Ela volta ao normal. E aí você não tá mais acostumado com o normal. Então você vai sentir mais fome. Né? Mais fome do que tava, não do que era o comum. Então você vai ter que aprender. Ela pode ser usada como uma muleta para te ajudar a chegar num objetivo, mas tudo que te ajuda a chegar lá, ele cobra um preço quando sai. Né? Então assim, você não vai conseguir manter 100%. Galera, é mais fácil, muito mais fácil, marcar uma consulta com o cara. Esquece o remédio por enquanto. Marca com ele, que ele vai montar uma dietinha boa. Você vai ficar tranquilo. Dá pra usar em alguns casos, né? Eu não vejo problema se o paciente entende os prós, os contras, a gente organiza. Eu não vejo problema, não. Deixa prescrito pelo médico, né? Não de maluquice. Vou lá e compre, tudo bem, não. Deve ter muito. Não precisa de receita, né, cara? Esse é o grande problema, né? problema, E aí, carnaval tá aí, vamos tomar um Ozempic. Não sei o que tá aí. A famosa que é pra ontem. Porque carnaval é fácil, chegando, né? É fácil, é uma quer ficar estratégia com shape em simples. dia. Exatamente. Então, assim, facilita nesse ponto, mas é um custo muito alto também. Então, você tem ali os prós e contras. Cara, eu vi essa semana no seu Instagram uma coisa que eu achei legal, que foi o projeto com... Me lembro o nome dele. Saulo. Fat Black. O cara é um comédia, Mais cara. conhecido como Fat Black. O cara se empenhou. O homem tá focado, tá focado. Explica pra galera, que eu vi que melhorou. Continua, piorou, tá fora. Na verdade, final do ano eu tava na loja de um amigo meu, né? L Nutrition. Melhor loja de suplementos, sem propaganda. Mais uma, pode fazer, faz aí. Sem propaganda, mas é a melhor loja de suplementos que você vai encontrar na cidade, quiçá no mundo. Olha isso aí, esse merchan aí, de graça. Pô, depois manda o pizza aí. Propaganda boa, a gente tem que falar. Mas o que aconteceu? Tava final de ano, fui lá trocar uma ideia com a galera, tava lá, né, conversando. E aí... E engraçado, né? Que o Léo é um dos caras que virou um dos meus melhores amigos depois disso. Porque eu conheci ele como um bom trabalho.
E aí fui lá, conversei e acabou se tornando um amigão. Hoje meu brother pra caramba, mas foi realmente por conta de um bom trabalho. E aí, eventualmente, eu vou lá pra gente trocar uma ideia, né? Ver como é que estão as coisas e tal. E aí o Saulo tava lá, e aí ele me falou, assim, eu já tinha acompanhado, venho acompanhando ele, vendo uma perda de peso bem expressiva, né? E aí ele tava falando que ele ia iniciar um projeto, 60 dias, eu tinha visto ele já postando algumas coisinhas e tal, o cara tava se empenhando, né? E aí eu perguntei se ele tava acompanhando com alguém e tal, e aí ele falou que não. E aí ele meio que, né, e aí, quer? Vai E aí, normalmente eu sou um cara um pouco mais por fora de parceria, assim. E aí fiquei pensando nisso, né? Respondi na hora, continuei conversando com a galera lá. E aí eu falei, irmão, você vai pegar pra fazer 100%? É mesmo faca na caveira? Aí o cara, 100%. Falei, então vamos fazer o seguinte, são 60 dias. Eu vou te ver no primeiro dia, eu vou te ver no dia 30. Se até no dia 30 você não tiver melhorado, Tá bora, fora. porque eu não vou perder meu tempo com você. Se você tiver continuado, a gente continua os 30 dias. E eu, o Lucas estava lá na hora. Eu falei, e tem de prova. Tá vendo? Fechou? Tem Fechou? como correr. Porque eu não tô aqui pra ficar à toa. Ele fechou. Falei, então beleza. Aí a gente fez o primeiro vídeo, acompanhou, mediu tudo direitinho. Ele já tava vindo uma perda de peso bem expressiva. Então, assim, vou te falar que eu esperava, talvez até que ele tivesse perdido um pouco menos. Pelo fator dele já tá vindo perdendo muito. Não pelo fator dedicação, não, que eu já sabia. E por isso que eu entrei com ele. E aí ele voltou agora, né? Deu 30 dias agora. A gente soltou o vídeo hoje. E ele perdeu 5 kg de gordura já. Ainda ganhou 1,5 kg de massa magra, se eu não me engano. Bom demais. Cara, tá já outra parada. Já mudou muito. E aí continuaremos, né? Agora deu uma apertada maior. Deu uma apertada maior na dieta dele. Agora que é a hora que vai ver. Falei, agora vai ficar quem gostosinho. Quem é homem, quem é menino, né? Agora nós vamos dividir, né? Mas o cara tá muito empenhado, cara, assim, porra. E é muito bom, sabe? Você pegar uma galera que tá nessa pilha aí. E aí ele me deu até um start, assim, pra umas outras situações. Tenho feito aí um projetinho novos aí. Quadros. Tenho feito um projetinho aí em off. Quem sabe você tá andando e fala assim, tá a fim de entrar num processo. Vai. E, cara, isso é bom porque a gente tocou nesse assunto ontem também no podcast do Pedro. Que, assim, é gratificante você ajudar quem quer ser ajudado. Cara, é muito bom. Eu vou te falar, assim, ganhar dinheiro é importante, né? Eu não vou ser hipócrita de falar assim. É o que vive. É o que paga a conta. Não tem como. Mas você conseguir entregar resultado pra uma pessoa que tava esperando de você também, tá ligado? Ou ao contrário, a pessoa não tava esperando tanto e sair de lá e falar assim, caraca, adorei a consulta. Putz, isso é bom demais, velho. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Aí eu falo assim, é isso aí que eu queria. Então, cara, pô, que maneiro esse projeto. Galera, entra lá, curte, compartilha, dá uma olhada. Comenta, acompanha, porque assim, é maneiro acompanhar coisas boas. Porque assim, você vai acompanhar o cara emagrecendo, às vezes você tá precisando emagrecer também, e isso é um start. Sim, você que esse quadro, mano, que esse quadro flua, que esse quadro seja maneiro. Porque eu acho maneiro demais, eu acompanho o tempo todo e tô acompanhando ele, falei, pô, maneiro demais, conseguiu. Cara, tá focadão. Agora eu quero ver, 30 dias, irmão. Eu tô aguardando esse vídeo dos 30 dias, tem mais 30 tá? aí, tem mais 30, meu irmão. Tem que fazer bonito, né? Porque tamo aí. Magno, a gente tá terminando o nosso bate-papo. Foi, cara, um prazer mesmo te receber aqui. Tu é um cara do hype, exatamente o cabe tá sentado aqui nessa mesa, porque teu lugar é esse. Obrigado. O hype. A gente acompanha isso. Te parabenizo. Ih, caramba. Te dou parabéns, porque teu Instagram, como eu falei, é bom demais. Teu Instagram incentiva. Isso é bom pra cidade, é bom pra galera. Isso é bom pra saúde de todo mundo. E assim, se você pudesse dar um único conselho sobre alimentação pra quem tá assistindo esse vídeo, fala assim, agora é a hora que isso me pegou. E é agora que eu vou dar o start. Cara, procurar um bom profissional, né? Não se ilude achando que na internet você vai achar a tua dieta ali. Hoje você consegue achar muita ferramenta, mas o feeling ainda é o diferencial, né? E entender também que tudo bem que em alguns momentos a dieta não rolou e isso é importante. A perda de peso, ela não é assim, né? Ela oscila, aumenta um pouquinho, baixa um pouquinho. O importante é você sair daqui e chegar aqui, né? É difícil pra todo mundo. Mudar hábito alimentar é difícil, mudar a rotina é complicado, dá trabalho, mas se você for pro lado contrário, você fica mais distante do teu objetivo, né?
Então, qualquer 1% de evolução é importante. E aí, quando você começa, você vai vendo que as coisas vão O fluindo. processo é apaixonante. Cara, e aí você vai falando, caraca, mas que maneiro, pô, meu braço tá mais marcadinho aqui, pô, eu tô conseguindo comer isso, pô, tô correndo um pouquinho mais, a fotinha fica mais legal, eu fico com autoestima mais bacana. Melhora tudo, né? Eu consigo levar isso aqui pra minha área empresarial e eu consigo ser mais focado e organizado nas outras coisas, entendeu? Então, assim, mudar a alimentação vai te ajudar a mudar muita coisa da tua vida. Legal. Sono, qualidade de vida, qualidade de bem-estar, tudo. Legal demais. E assim, pra quem tá assistindo também, ó, quero encontrar o Magno, quero fazer, eu não sou de Petrópolis, eu sou de outro lugar, tem como a gente ter esse contato online? Explica aí pra galera como a galera te encontra, como é que faz pra marcar, como é que é a sua agenda, como é que funciona. Cara, hoje pra me achar é mole, só entrar no Instagram, Nutrimagno Cerqueira, você vai me encontrar ali. Hoje eu atendo presencial na Barão do Rio Branco, Petrópolis, e no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Menos no Rio do que aqui, né? Mas atendo nos dois lugares. Ah, sou de outro lugar, não sei o quê. Online a gente faz também. Consigo fazer por Skype. Então a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai ajustar tudo direitinho. E consigo fazer também por questionário. Se você é uma pessoa que está com a vida mais corrida, não consegue parar para ter aquele tempo, te mando todas as informações que eu preciso, que são as que eu vou te fazer as perguntas na consulta. Você preenche para mim, eu monto para você, você vai ter acesso ao aplicativo, tudo certinho, e a gente consegue ter um contato bem tranquilo em relação ao WhatsApp, né? O cara sabe que tem alguma dúvida, manda lá que a gente responde. Demais. Eu sempre tento responder online no mesmo dia, mas no máximo no dia seguinte a gente responde. Vou fazer um negócio organizado para você, você vai ver que as coisas que você me pediu vão estar ali. Então consegue acessar por ali. Dentro do próprio Instagram, né, você tem ali o linkzinho que já cai direto no WhatsApp do consultório. Mas também não consegui, não tá dando, não sei o que, manda para mim no direct que eu vou te encaminhar ali, eu vou pegar teu número, pedir pra secretária entrar em contato com você. Atendo segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Ai, galera, não perde tempo, não falta porque hora. O cara é bom. O cara é bom. Isso eu sei, tô falando porque eu já fui, já voltei e fiquei satisfeito todas as vezes que eu fui e que eu voltei. Então, assim, mudou muito minha rotina. Mudou muito. Na época eu tava futevôlei, corrida, tava super atleta e melhorou 100% porque eu comia muito, mas eu organizei e ficou prazeroso. Chocolatinho. A gente não falou antes de terminar. Pra terminar, a gente, começou com uma bomba da Coca Zero. Vamos fechar com o quê? E vamos fechar com chocolate. A paixão, eu acho que de 99%. Chocolatinho. Encaixa ou não encaixa? Cara, dá pra encaixar, né? Dá pra encaixar e é muito louco, porque assim... Pô, mas sempre chocolate 70? Cara, eu consigo encontrar um ao leite também, né? E aí, qual que é o lance? Caloricamente falando, os dois são muito parecidos. Por que normalmente a gente usa 70? Porque quando eu tenho um teor de cacau maior, normalmente eu consigo fazer o cara ficar saciado mais rápido. Dificilmente você vai comer uma barra inteira de chocolate 70%, pelo menos na hora. Enquanto ao leite vai. Então, pensando em comportamento, talvez usar um amargo ou pelo menos um meio amargo, melhor. Ah, não, consigo me controlar bem. Hoje eu uso muito batom. Por quê? Unidade. Pequenininho. Eu não erro, né? Se eu deixo a barra, não, come 3 quadradinhos. 3 não, 3 fica feio. Vou comer 4, né? Que aí fica bonitinho. 4, tu já destruiu tá aí uma quebrou carreirinha, um pedacinho daquela. Não, aí eu vou ter que acertar porque eu tenho toque. Aí ferrou. Aí vai subindo muito. Mas o ajustado, organizado, cara, você consegue encaixar tudo, né? Galera, pô, tá maluco. Encaixa uma Coca, encaixa chocolate, isso aí, pô, tem coisa errada. Isso aí vira rotina. Aí come alface tomate pra me agradar também, né, pô? É bom, né? Mas, irmão, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Obrigado porque você aceitou o convite de cara. Obrigado você, A gente tá fazendo com que Petrópolis cresça. Sim. E é aquilo, está precisando crescer suas imagens, precisando crescer a sua qualidade no Instagram, a sua entrega, porque todo mundo precisa disso, irmão. A qualidade vende. Qualidade vende. E aqui no Estúdio CK você consegue isso. Aqui os caras estão preparados para te entregar isso. Segue eles, vê a qualidade, vem visitar, marca um café aqui com eles, toma um cafezinho de graça e que eu tenho certeza, se você vir aqui com um propósito para tomar um café, você sai daqui com qualidades de extrema qualidade, com imagens de extrema qualidade. É isso aí, estamos terminando mais um Pod Hype. Foi incrível esse segundo bate-papo com o Magno Cerqueira. Segue ele, curte, comenta, compartilha, segue a gente, curte, comenta, compartilha com todo mundo, manda aí no chat, no comentário,
Pô, fulano pode ir aí, dá opinião, porque a gente precisa conhecer quem a gente não conhece. Às vezes o cara tá no hype e a gente não conhece. E é o momento dele estar aqui. A gente tá preparando muitos convidados ainda, Magno. Tem Só muita coisa boa. coisa pra acontecer. Só é o segundo e já foi, assim, uma resposta maneira demais da galera. Daqui a pouco vai ter alguns cortes. O vídeo do Pedro e Romualdo já tá no YouTube, então se você não assistiu, a íntegra já tá lá. E daqui a pouco a gente começa a jogar corte também, começa a fluir muito melhor. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente.